Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, paz e bem para você. Estamos aqui para mais uma vez nós meditarmos sobre a segunda parte do Catecismo da Igreja Católica, a fé celebrada, o que nós celebramos. E eu desejo aqui de uma forma muito rápida falar para você sobre os sacramentos. Digo de forma rápida porque o conteúdo é muito grande e eu vou tentar sintetizar para que você possa ao menos ter esta introdução para o seu conhecimento. Sacramento, de uma forma muito simples, significa sinal. Nós dizemos que o batismo, a crisma, a confissão, a Eucaristia, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio são sinais, são sacramentos, são sinais do amor de Deus para com o homem. Portanto, nós podemos assim definir os sacramentos, sinais visíveis do invisível que é Deus. Vejam, amado e amada, quando Deus criou o mundo, havia no mundo somente a graça e o amor. Só que, ao criar o homem, Deus faz para ele uma exigência: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não foi fiel ao pedido de Deus e desobedeceu a ele. Aí, entre Deus e o homem, aparece a desobediência. O que era graça, o que era amor, agora tem a desobediência. Portanto, aqui nós estamos diante do que nós conhecemos como pecado original, ou seja, é o homem querer ocupar o lugar de Deus. E nos diz a palavra de Deus, por o homem querer ocupar o lugar de Deus, ele sentiu vergonha e estava nu e cobriu com folhas de figueira. E quando Deus chega perto de Adão e Eva, Adão diz que foi Eva que o induziu. Eva, por sua vez, diz que foi a serpente. Vejam, um vai acusando o outro. Portanto, com a desobediência do homem para com Deus, nasce o falso testemunho, nasce a mentira. E aí, portanto, nesse mundo que foi criado na graça e no amor, agora aparece o mundo das trevas, o mundo do caos. Diante então dessa realidade vivida, desse caos, alguém tem que chegar e fazer com que a graça volte, o amor volte à vida do homem. Esse caos, vivido pelo homem através da desobediência, ele vai ser finalizado. Esse caos vivido pelo homem vai ser finalizado por uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus é, portanto, a graça que o Pai envia ao homem. Jesus é o amor que Deus envia ao homem. Portanto, Deus envia Jesus como prova, como um sinal do seu amor pelo homem. Assim nós já podemos então concluir que Jesus é o sacramento de Deus no mundo para o homem. Jesus é o maior sinal, o maior sacramento que Deus oferece para o homem. Ele é o sacramento por excelência de Deus. Ele é o grande gesto, o grande sinal de Deus para com a humanidade. Portanto, Jesus vem ao mundo para resumir com a sua vida
o amor de Deus e levar as pessoas a esta perfeita união com Deus. Portanto, Jesus veio ao mundo para sacramentar a presença de Deus na vida dos homens. E Jesus vem ao mundo, ele caminha pela terra, ele caminha com a humanidade. Mas Jesus sabe que enquanto homem, ele era limitado. E preocupado com o seu povo, Jesus ensina os seus alunos, os seus discípulos, para que depois eles possam continuar a missão. Com a morte de Jesus, os discípulos, os alunos de Jesus estão, portanto, preparados, recebem de Jesus a ordem para ensinar. Então, agora, Jesus deixa os apóstolos, deixa os seus discípulos como sinais dele no mundo. Os apóstolos, por sua vez, cheios do Espírito de Jesus, saem pelo mundo e vão fazer discípulos a pedido de Jesus. Ide por todo o mundo, batizai todos os povos, ensinando a observar tudo o que eu vos ordenei. Portanto, Jesus dá a missão aos discípulos, dá a missão aos seus apóstolos para que eles possam catequizar. Assim, os discípulos receberam de Jesus a missão de evangelizar, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Eles são a Igreja de Jesus Cristo. E, portanto, com a morte dos apóstolos, a Igreja tem a missão de continuar os ensinamentos de Jesus deixado pelos apóstolos. Portanto, a Igreja agora é sacramento de Jesus Cristo. E aí, a Igreja, por sua vez, institui 7 sacramentos, 7 sinais para manifestar a presença de Deus na vida do homem. Assim, os 7 sacramentos que nós encontramos na Igreja, que nós temos na Igreja, eles são sinais do amor, da presença de Deus na vida do homem. São 7 sacramentos, porque 7 na Bíblia é um número muito significativo. 7 significa plenitude, 7 significa perfeição, 7 é a soma de 4 mais 3, 4 referindo-se ao mundo através dos seus 4 pontos, dos seus 4 cantos, dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e 3 referindo-se à Trindade Santa. Portanto, é a totalidade da terra e do céu. E esses 7 sacramentos, eles foram agrupados da seguinte forma. Nós encontramos o primeiro grupo, que nós chamamos de sacramentos da iniciação cristã. O batismo, que nos faz filhos de Deus em Jesus Cristo e marca a nossa entrada na comunidade cristã. A crisma ou a confirmação, que confirma a nossa condição de ser cristão, nos envia pela Igreja como testemunhas de Jesus Cristo. E a Eucaristia, que nos alimenta, a Eucaristia que reúne a comunidade para participar da vida de Jesus e partilhar a vida uns com os outros. O segundo grupo é chamado de sacramentos de cura. A unção dos enfermos, que nos acompanha na doença e na morte, e o sacramento da reconciliação ou da penitência ou confissão, que nos reconcilia com Deus e com os irmãos. E por fim, o último grupo, os sacramentos de serviço. A ordem, que nos consagra para o serviço à comunidade, e o matrimônio, que é esse compromisso de amor do casal diante da comunidade de fé. Portanto, amado e amada de Deus,
Esses são os 7 sacramentos, que têm a sua origem na pessoa de Jesus Cristo. De Jesus nós recebemos os sacramentos. Ele, o grande sacramento do Pai. Agora, na igreja, esses sacramentos se tornam visíveis, se tornam sinais da presença de Deus em nós. E, portanto, esses 7 sacramentos só têm sentidos se eles forem realizados dentro da comunidade de fé, dentro do sacramento igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus. Porque antes de voltar para o Pai, Jesus encarregou os seus apóstolos de continuar a sua missão na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e pregai o Evangelho a todas as criaturas, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do mundo. Portanto, a igreja continua fazendo o que Cristo fez. A igreja é, pois, sinal da presença de Cristo no meio dos homens, por isso ela é sacramento de Jesus no mundo e, por sua vez, ela institui 7 sacramentos para ser sinais visíveis, sinais concretos da presença invisível de Deus no mundo. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade, se Ele nos permitir.